É uma alegria estar aqui com vocês nesse nosso culto do Evangelho no lar. Agradecemos a providência divina, aos benfeitores da espiritualidade e à casa, o Prosebem, que nos dá essa oportunidade de diariamente, às 17 horas, estarmos juntos realizando esse culto do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a indulgência. E para nos prepararmos para a nossa prece inicial, nós vamos fazer a leitura do texto que está lá no capítulo 10, a indulgência. É uma mensagem de José, um espírito protetor. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, se vê, evita comentar e divulgar. Oculta, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência o descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então, meus amigos, vamos agora para a nossa prece inicial. Quem quiser pode colocar aí um copo com água, uma jarra e solicitar aos benfeitores que possam fluidificar essa água. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, graças te damos, Senhor, por aqui estarmos. Rogamos que nesse culto do Evangelho possamos estar alertas, atentos para receber as intuições, para compreender a mensagem do Evangelho dessa tarde. Rogamos, Senhor, que os benfeitores possam nos inspirar e nos auxiliar hoje e sempre, e assim seja. Então, esse versículo que fala da indulgência, na verdade, essa mensagem, ela está no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Na verdade, a indulgência, ela é tratada em 3 itens. O item 16, o item 17 e o item 18 são 3 mensagens dos mentores espirituais para explicar a indulgência. E ele inicia a mensagem dizendo que é um sentimento tão doce, tão fraternal e que todos nós devemos cultivar e que poucos praticam. Porque normalmente nós embarcamos, né, nessa ideia de criticar, de passar adiante algumas notícias que nós nem ao menos sabemos se é verdade, né? Então, para isso, para que a gente possa praticar a indulgência, que hoje é o convite que Jesus faz para todos nós, é que a gente medite sobre a importância de não falar mal de ninguém, não só falar mal, não. Precisa uma disciplina para não fazer nenhum comentário que possa denegrir a imagem daquele irmão, né? Para isso, nós temos que utilizar da disciplina. Sempre que alguém vier falar alguma coisa que não seja positiva de um irmão nosso, é melhor que a gente silencie, né? Afinal, todos nós que estamos encarnados na Terra somos espíritos imperfeitos. Como espíritos imperfeitos, nós carecemos da indulgência dos nossos irmãos, porque nós erramos, né? Então, Jesus está fazendo esse significativo convite para a gente meditar nas nossas imperfeições. No grau evolutivo em que nos encontramos, não há um só ser da Terra, encarnado na Terra, que não necessite da indulgência do irmão. Então, o nosso desafio é tirar o foco de estar olhando os defeitos dos outros, estar criticando, né? Ao invés disso, vigiar nós mesmos. Que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação, ele fez referência à nossa conduta. Nós devemos focar nas nossas atitudes, focar nas nossas ações, observar a nós mesmos, porque nós não ganhamos nada olhando as dificuldades alheias, né? Muito menos divulgando. E é isso que Kardec fez um questionamento aos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 903,
quando ele disse: as pessoas que estudam os defeitos alheios, elas são culpadas. E aí os espíritos responderam que se for para divulgar e criticar, com certeza são muito culpadas. Agora, se você olhar o defeito do outro para tirar algum proveito, para se auto-observar, para ver se você não cai naquele mesmo erro, que muitas vezes nós somos tão condescendentes conosco e tão severos para com os outros. E o Evangelho nos diz que devemos ser severos para conosco, porque só nós vamos poder mudar, né? Então, antes de emitir uma crítica, de fazer uma observação maldosa, nós devemos nos perguntar se a gente não tem aquela mesma imperfeição. Será que naquela circunstância que nós estamos observando o irmão cair, o irmão errar, o irmão se equivocar, se naquela mesma circunstância a gente ia fazer diferente, né? Quando o Evangelho diz poucos praticam a indulgência, é porque nem sempre nós paramos para refletir acerca dos prejuízos da crítica, do comentário infeliz. Às vezes a pessoa nem sabe se é verdadeiro e já sai, né, falando. Sócrates conta, né, uma história que Sócrates chegou a alguém para falar com ele, disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Aí ele disse: olhe, antes de você falar, é bom nós vermos se o que você vai me dizer vai passar pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a da verdade. O que você vai me dizer é verdade? Aí ele parou assim e disse: não, é verdade sim. Aí ele disse: tá bom, mas desculpem, mas a gente ainda tem um outro, nós temos ainda um outro questionamento para você. O que você vai me falar, que foi comentado, que você quer comentar comigo, é benéfico para alguém? É bom? Aí ele disse: bom, isso aí eu acho que não, né? Ele disse: pois é. E ainda tem uma terceira consideração. É acerca da utilidade. O que você vai me dizer é útil em todos os aspectos. Então vejam o que Sócrates fez e que nós devemos também utilizar, né, esses crivos antes de comentar algo, principalmente quando a gente não viu, né? É verdadeiro? Às vezes nós recebemos uma mensagem nas redes sociais e a gente tem que ter cuidado, porque a gente não sabe se é verdade. E aí a gente já vai passar para os 2 outros crivos: é útil e é bom. Se não for útil e não for bom, mesmo que seja verdadeiro, não vale a pena falar, né? Então, principalmente nesses momentos em que a gente tem aí as redes sociais, postamos, repassamos a todos os instantes notícias e nem sempre a gente tem esse cuidado de verificar se é verdade, se é útil e se é bom. E aí vamos, às vezes, divulgando coisas que vai denegrir, vai difamar alguém que a gente nem sequer conhece. A gente lembra que há um tempo atrás surgiu uma fofoca em uma escola em São Paulo, uma escola de criança, onde uma professora, por maldade, né, por raiva dos donos, ela começou a disseminar uma fofoca que fez com que essa escola fechasse. Quando chegaram à conclusão, depois de investigações e tal, que aquilo não era verdade, a escola já tinha acabado, eles tinham adoecido, os donos, então a gente não sabe o alcance daquilo que a gente joga numa rede social, né? E principalmente ter muito cuidado com coisas negativas, com sentimentos inferiores. Às vezes, através da rede social, se desenvolvem ódios entre pessoas que nem se conhecem. Vejam que aí você começa a se vincular àquela pessoa, porque está mentalizando de uma forma negativa, né, aquela criatura que você não conhece pessoalmente, mas começa a se vincular através dos comentários maldosos, através da difamação, né? Então, qual é o objetivo da gente estar divulgando, comentando as dificuldades dos outros? Normalmente,
nós não falamos ao autor, que era o mais interessado, é aquele que cometeu o erro, para dar a possibilidade daquela criatura compreender o erro e não mais cometer aquele mesmo erro, né? Então, não vai acontecer nada porque a gente não vai comentar ao autor. Além do mais, nós vamos criar um ambiente pernicioso quando nós estamos comentando faltas, né, dos outros, nós estamos nos envolvendo em vibrações horríveis, vibrações perniciosas. Nós nos contaminamos com as vibrações, que é fruto da maledicência. E assim nós vamos alimentando energias ruins, que vão muitas vezes até nos adoecer. Então, exercitar a indulgência é uma forma de nos imunizarmos contra o impacto dessas vibrações destrutivas. Quando a gente vive com alguém que tem esse hábito de estar sempre comentando, né, as coisas dos outros, vendo os erros e tal, cria-se ali um ambiente pesado, um ambiente onde aquela pessoa que é mais sensível, ela sente que aquele ambiente não é salutar, né? Então, normalmente, a pessoa que vive só criticando, vendo só os erros dos outros, essas pessoas têm um distúrbio de comportamento e não se apercebem disso, né? É aquela pessoa que vê sempre o erro, sempre o mal, em tudo vê o negativo. E Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, ele nos recomenda oferecer a uma outra face. A indulgência está dentro dessa outra face. É uma postura, é uma atitude que nós devemos tomar diante do mal. É compreender, silenciar e orar. Porque essas pessoas que normalmente são acostumadas a emitir críticas, né, a fazer comentários perniciosos, são pessoas que têm problema consigo mesma, né? Essa tendência de falar sempre mal dos outros denota uma criatura que não está de bem com a vida, né? Às vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade. E aí o que é que faz? Critica o outro, julga, diminui o outro para se sentir superior. Muitas das pessoas precisam estar sempre diminuindo o próximo para poder, para achar, né? Porque é uma ilusão achar que está sendo superior. Essas pessoas são aquelas que precisam apagar as luzes alheias a fim de fazer com que a sua brilhe. Normalmente, as pessoas se sentem incomodadas quando os outros têm condição de realizar, de fazer, e aí a pessoa quer derrubar, quer denegrir, e começa, ao invés de focar no bom, no bem, no belo, nas construções edificantes, começa a ver pequenas coisas para denegrir, para diminuir, esquecendo que a palavra é um instrumento valioso que nós somos dotados, né? É um instrumento importante para a comunicação, para o intercâmbio entre nós. Então, poucos são os homens que se valem desse instrumento valioso para balsamizar, para enaltecer, né? para ajudar. Às vezes as pessoas têm o hábito de falar muito, até para matar o tempo, e não se preocupa com aquilo que está falando. E muitas vezes as palavras se convertem em lâmina de maledicência. Vamos lembrar dos espíritos missionários, que com a palavra, né, com o dom da palavra, eles revolucionaram o mundo para melhor, criando ambientes, edificando o bem nos corações. Essas pessoas utilizam as palavras como gotas de luz para ajudar, para dissolver conflitos, né? Sempre para enaltecer. Portanto, cabe a cada um de nós, diante da fofoca, diante do veneno da maledicência, silenciar. Lembrando que a boca fala do que o coração está cheio. E outra reflexão também interessante desse texto é que
Por que a gente, qual é o motivo da gente estar falando do outro? Porque a gente está incomodado com a forma de ser do outro. Normalmente, nós, se formos olhar direitinho, nós temos às vezes a mesma imperfeição. Se não temos naquele instante, já tivemos em algum tempo. Então, é isso que Jesus nos convida a oferecer a face da indulgência, da compreensão. Ao invés de criticar, pensar, como é que eu posso ajudar? Orando, falando bem, porque o rigor, a crítica, ele desencoraja, afasta, irrita. Quando a gente pratica a indulgência, nós vamos acalmar, atrair e ajudar a criatura a se soerguer, dar possibilidade daquela criatura se reabilitar, né, com ações que possam ir mudando a sua vida. Devemos ser severos para conosco e indulgentes com as imperfeições dos outros. A indulgência faz parte da caridade, né? A caridade, segundo entendia Jesus, é ser benevolente, indulgente, perdoar as ofensas. Então, quando a gente falta com a indulgência, nós estamos deixando de ser caridosos. A indulgência, ela se caracteriza por uma compaixão que a gente demonstra pelo próximo, como nós carecemos da compaixão dos nossos irmãos. Nós precisamos exercitar a indulgência no nosso dia a dia, evitando fazer observações maldosas, evitando aqueles gestos ásperos, né, agressivos, uma palavra impensada, um menosprezo na família. Muitas vezes a gente emite um comentário infeliz com relação àquele irmão. Se o outro é ingrato, a gente lembra que Chico disse que ao outro nós devemos dar o direito de ser como ele quiser. Agora a nós devemos impor o dever de sermos cada vez melhor. Porque a indulgência, sendo indulgentes com os nossos irmãos, principalmente no nosso dia a dia, na nossa família, nós estamos possibilitando aquele que a gente convive a se reabilitar. Além do que nós pacificamos o ambiente, contribuímos para uma atmosfera do lar, né? Junto com aqueles que nós convivemos, uma atmosfera mais amena. E tudo, meus irmãos, é uma questão de hábito. Quando nós desenvolvemos, é Divalda que diz isso, quando nós não desenvolvemos bons hábitos, nós vamos mantendo hábitos ruins. Então, esse hábito de falar mal é um hábito que a gente tem que tirar das nossas vidas. Jesus veio à Terra com o objetivo de nos auxiliar a caminhar com Ele, a caminhar na Terra com todas as dificuldades, mas agindo de acordo com o Evangelho, que é o roteiro de luz. Jesus jamais julgou, jamais condenou, jamais se irritou, jamais desanimou e jamais emitiu nenhuma crítica. Não falou mal de ninguém, em nenhum momento, mesmo nos instantes em que ele precisou ser enérgico, ele nem foi ríspido e nem foi agressivo. Hoje nós vemos que a irritação, a agressividade, né, está crescendo, né, principalmente nos relacionamentos, provocando adoecimento, provocando problemas mentais, emocionais, né? E Jesus, vejam que mesmo nos últimos instantes dele, quando ele foi traído, abandonado por todos, ele se manteve indulgente e compassivo. Perdoou de uma forma incondicional a todos, ainda disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, devemos ser severos para conosco, mas devemos ser indulgentes para com os nossos irmãos, porque nós não temos nenhuma condição de julgar. Muitas vezes temos uma trave que nos impossibilita de julgar o outro. E aí a gente vê o cisco que está no outro. E essa trave é que nos impossibilita de ter uma visão clara e real da realidade. E aí nós temos uma visão distorcida, de acordo com as nossas imperfeições, o nosso momento de vida, até o momento que nós estamos passando.
nós temos uma situação distorcida da realidade, exatamente pelo o momento de vida que nós estamos vivenciando, né? Então, a criatura que é indulgente, ela é sempre caridosa e fraterna. Nós podemos até esclarecer os irmãos com relação a algo quando nós tivermos essa oportunidade, mas devemos sempre exercitar a indulgência, ser passivos, amorosos e fraternos. Até porque Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, meus amigos, com essa frase, nós vamos concluir o nosso culto do Evangelho no lar, rogando à espiritualidade amiga, aos benfeitores que possam nos auxiliar, encher os nossos corações de muita paz, de muita luz, e até a próxima oportunidade, que a luz divina possa permear os nossos relacionamentos, as nossas vidas. Que Deus seja louvado.